Olá, pessoal. Então, hoje estamos recebendo aqui, para o episódio 2 do Paulão Cast, o André Beiler, sócio proprietário da Idealiza Cidades, casado com a Thaís, pai do Nicolas e do Thomas, e o André é formado em Engenharia Civil pela URGS. E ele vai nos contar como é que foi toda essa história dele de sucesso, de engenheiro para gestor, e muitas coisas interessantes que tem. Então, boa noite, André. Seja bem-vindo ao Paulão Cast 2. Boa noite. Eu que agradeço o convite aí. Estou muito satisfeito aí, contente com essa possibilidade de contar um pouquinho de histórias aí, causos. A gente até fez uma chamada no Instagram na semana passada e fez uma enquete perguntando o que seria. Todo mundo pensou que tu ia falar sobre Parque Una, mas o que a gente menos vai falar hoje é sobre Parque Una. André, hoje a gente vive uma geração, a gente vive um tempo em que as pessoas, os jovens, têm muita dificuldade de decidir que curso eu vou fazer. Às vezes eles já estão prestando vestibular e não sabem que decisão tomar, que curso tem que fazer, diversos exames, diversas situações, para escolher que curso vão fazer. O André, quando é que ele decide se tornar engenheiro? Até porque a gente sabe que o André é filho de comerciante, né? E quando é que o André decide que ele seria engenheiro? Isso é na adolescência, é antes? Olha, eu não sei se a história que eu tenho para contar ajuda muito, tá? Meu pai é engenheiro mecânico, mas não atua há muito tempo na formação. Minha mãe é dentista, também deixou de atuar há bastante tempo. E eles têm loja de confecções, né? Então, eu fui criado assim no meio das roupas e das marcações de mercadoria e tudo mais. E eu fiz o segundo grau em Porto Alegre, no Colégio Rosário. Fiz o segundo ano lá, primeiro, segundo e terceiro ano do segundo grau. Agora mudou o nome, não sei bem como é que é, mas na época era o segundo grau. E quando eu acabei o colégio, lá quase acabando o colégio, tinha que escolher qual é que é a faculdade que eu ia prestar o vestibular. E eu tinha uma dúvida entre engenharia civil e administração de empresas. Mas não tinha nada muito definido. E vou te contar, Paulo, sabe como é que foi? Veio a listinha lá da URGS para encher nome, endereço, aquela coisa toda. E fiquei na dúvida assim, agora qual é que é o xizinho que eu marco aí? É o xizinho da engenharia ou o xizinho da administração? E eu fui na engenharia civil. Eu tenho um tio, irmão da minha mãe, que é engenheiro civil. E ele tinha uma incorporadora e construtora em Porto Alegre chamada Capa Engenharia. Era um cara bem sucedido assim. Então eu tinha esse viés familiar pela engenharia civil. E eu tenho um amigo, meu padrinho de casamento, eu sou padrinho dele de muito tempo, do Colégio Rosário, que o pai dele é engenheiro civil, né? Seu Bigode, lá de São Borja, e ele ia prestar para engenharia civil. Então eu juntei assim um pouco de informação de cada um e lasquei ali na engenharia civil, e foi aí que eu prestei vestibular. Então não teve nada muito científico, técnico de futuro, assim, até porque quando a gente está lá com 17 anos não tem muita ideia do que vai fazer, né? Então foi meio assim. Mas muito interessante. Foi o normal que é de quase todos os jovens, né? E tem uma situação, André, que tu já nos contou num churrasco. Tu prestou vestibular em duas faculdades, né? Na privada e na pública. E como é que é a história do carro, do Renault, que tu acabou ganhando nesse vestibular? Eu não me lembro bem quando que foi, mas deve ter sido, 3 ou 4 meses antes de prestar vestibular, não foi tão antes assim. Meu pai gosta muito de carro até hoje, eu peguei essa paixão dele, então eu sempre... Quando ele ia trocar de carro, estava sempre junto, sempre gostava dos modelos. Naquela época a gente já dirigia bem antes de ter carteira, né? Era algo normal e impensado até hoje, mas a gente já dirigia na praia e tudo mais. Então sempre gostei muito de carro. E ele, sabendo disso, chegou ali por uns 3, 4 meses antes e me disse: olha, se tu passares na Federal, né, que não precisa pagar mensalidade, eu vou te dar um carro. Se tu passar na PUC, eu vou pagar a tua faculdade e não tem carro. Mas aquilo foi o melhor dos incentivos, né, para dar
aquele sprint final, aquela estudada que faz o cara passar ou não. E eu me dediquei bastante ali nos últimos meses, e principalmente nas semanas anteriores às provas, ou até nos dias anteriores às provas, que pegava, fazia aqueles cursinho de tarde para fazer o vestibular no outro dia de manhã, e ali foi intensivo o negócio, né? E aí foi assim que eu consegui passar na URG, senão acho que eu não teria passado, não. Me contaram que tu, nos últimos tempos, comprou um carro igual aquele. Sim, tem esse carro, é um Renault, né? Na época, assim, meu pai disse, não, o dinheiro que tem era, eu me lembro que era para um Fiat Palio, 1.0, 0 km, né? 1.0, 0 km. E aí, esse Fiat Palio custava dinheiro da época, assim, de 98, que foi quando eu prestei vestibular, custava aí 18 mil reais na época. Era um Palio 0, 1.0. E, putz, mas para quem gostava de carro, ganhar um Palio com aquelas rodinhas de ferro, sem motor nenhum, era meio bravo, né? E aí nós começamos a olhar, e meu pai, eu não conhecia o carro na época, meu pai achou numa concessionária Renault, a IESA, que é a IESA ainda hoje, ele achou um Renault 16 válvula 16S, 19. Era um carro esportivinho, aquilo era 95, ele era usado, né? E tinha um furo no capô, roda de liga leve, banco de couro, ele vinha meio rebaixado já de fábrica e tal. E eu digo, putz, mas é esse carro aqui que eu quero, né? Só que aquele da IESA estava um pouco... não estava muito conservado, assim, e nós ficamos procurando. E um dia meu pai me liga, telefone fixo ainda, diz, ó, eu achei o teu carro aqui. E aí vou passar em casa para te pegar. Daí ele me pegou e a gente foi ali tava passando pela Guete, ele parou o carro, não, o carro é aquele ali, o carro estava estacionado na Guete, assim, o carro estacionado no meio da rua. Tava com placa de vende? Não tinha nada, não tinha placa, não tinha nada, tava parado o carro. E ele disse assim, aí, gostou desse carro? Eu digo, gostei. Eu digo, mas o carro não está à venda. Ele disse, não, mas vamos botar um bilhetinho aí no para-brisa, vamos dizer que a gente quer comprar do cara o carro. E botamos ali, diz, olha, caso o senhor se interesse por vender o carro, assim, assim, assado, liga no número tal. Aí de noite o cara ligou no telefone fixo. Aí o cara disse, eu tenho interesse em vender. Aí conhecemos o cara lá e meu pai comprou e me deu de presente, né? E eu não tinha 18 ainda, porque eu passei na faculdade com 17, isso ele deve ter me dado o carro em janeiro e eu fazia aniversário só em agosto. Putz. E aí, claro, eu dava umas voltinhas no carro assim, não muito liberado, eu lavava o carro assim, dia sim, dia não, o carro sempre limpo eu lavando. Então, e aí agora o ano de 2020, eu fui atrás de um carro desse aí e consegui comprar em São Paulo, mesmo modelo, não é o mesmo carro, mas é o mesmo modelo, mesmo ano. Restaurei todo e está lá na garagem. De vez em quando eu dou uma voltinha com a Thaís e os Tem que vir com ele a Pelotas. Pois é, mas será que chega? Então essa é a história aí do carro aí. Aí tu ganhou o carro. Então a minha escolha de faculdade, o meu estudo são um pouco, acho que fora do convencional aí. Sim, aí tu ganhou o carro, te formou na faculdade, se formou em engenharia. E aí o que o André resolveu fazer? Tu começou efetivamente como engenheiro, tu já entrou como gestor, sim, Porto Alegre, eu sei que depois tu foi para Caxias. Eu passei em 98, acho que em 99 já comecei a trabalhar de estagiário de obra, né? Conferi carga de cimento, carga de argamassa, tijolo, e comecei... Isso em Porto Alegre? Isso em Porto Alegre, na Capa Engenharia. Em 99 eu comecei a trabalhar de estagiário. E trabalhei lá durante os 5 anos da faculdade, aí passei pela parte de planejamento, pela parte de orçamento e bastante obra. Aí me formei e continuei trabalhando como engenheiro executor, né, de obra. Pô, essa parte eu não sabia. Não, chegou a ser engenheiro. Trabalhei engenheiro. A gente te olha hoje e te vê só como um grande gestor. Tu nunca imagina que tu chegou a ser engenheiro. Trabalhei no chão de fábrica da obra, fiz todas as tarefas de engenheiro durante uns 4 anos, mais ou menos. Foi quando daí o meu tio na época vendeu a participação que ele tinha na Capa e daí eu resolvi sair da empresa e uns 4 ou 5 meses depois eu fui para Caxias do Sul, uma cidade que eu não conhecia, porque tinha uma oportunidade lá de uma empresa que eu achava interessante. E
E quando eu saí daí, eu já tinha aí meus 4, 5 anos de estagiário em obra e já tinha meus 4 anos de engenheiro de obra, executor. Eu queria ir para uma função mais de gestão, vinculada totalmente à obra, né? Gestão de obra, não comercial ainda. Não, nada de comercial. Eu tinha 0 de comercial. Não sabia nem que eu tinha um pouco de vocação para isso. E aí fiquei nessa empresa 13 anos lá em Caxias, né? Como uns 7, 8 anos como gestor técnico, né? Eu fui gerente técnico, depois diretor técnico, cuidando da parte de compras, da parte de projetos, da parte de entrega, toda a parte técnica, 0 de comercial. E depois, no final, comecei a entender um pouco mais de viabilidade, de financeiro, de financiamentos. E no final do período que o dono lá da empresa quis fazer uma remodelação assim na estrutura, me colocou como um gestor executivo de toda a empresa, que eu comecei a ter esse contato com o comercial aí. Mas era 0 de comercial. A Idealiza Cidade tem 4 sócios. O Ricardo Costa, o Fabiano Demarco, o André Baylor e o Lucas Escapim. Sim. Como é que tu conhece o Lucas? Porque vocês dois chegaram por último da Idealiza. Em que momento? Foi em Porto Alegre? Foi em Caxias? Não. Quando eu fui trabalhar na empresa em Caxias do Sul, o Lucas já estava lá como engenheiro recém-formado, acho que é 1 ano trabalhando na empresa. E aí eu cheguei para fazer essa gestão técnica e o Lucas trabalhava comigo. Então, assim, nós trabalhamos muito tempo junto. Durante esses 13 anos que a gente ficou lá, nós trabalhamos junto, a empresa cresceu, a empresa fez parcerias com a Goldsen Cirela, passou de uma empresa familiar de 15 funcionários para ter mais de 100 funcionários em alguns períodos direto. Então, uma empresa que cresceu bastante, a gente participou de todo esse processo, né? Então, nós nos conhecemos lá. Na época que eu era gerente técnico, ele era o principal engenheiro executor de obra, depois eu passei para diretor e ele passou para mim a função de gerente. Então, a gente trabalhou sempre muito junto por muito tempo, até que apareceu... nesse período que a gente trabalhava nessa empresa em Caxias, o proprietário dessa empresa nos convidou para a gente ser sócio numa outra empresa do grupo que ele queria montar para a área mais econômica. Então, nós éramos executivos em uma e sócios em outra, que era a Plano Incorporadora, que foi a empresa que, no final das contas, chegou aqui em Pelotas. E em 2014, a gente buscava áreas para hotéis e uma das cidades que a gente queria colocar o hotel era Pelotas, né? E tinha uma pessoa que trabalhava para nós, que fazia prospecção de terrenos para esses hotéis, que vinha para Pelotas, para Rio Grande, para Santa Maria, para Guaíba, para Santa Cruz, para toda a cidade do interior. O hotel era um bom negócio lá para 2013, 2014. E ele foi engraçado até, porque eram muitas cidades que ele visitava, e ele me dizia: André, tem um pessoal lá em Pelotas que quer comprar um hotel inteiro. E aí, naquela época, aquele negócio de comprar o hotel inteiro me entrava por um ouvido e saía por outro, porque as coisas não faziam sentido. Aí, toda semana, nós tínhamos uma reunião, segunda-feira, final do dia, assim, ele me repassava tudo que ele tinha feito. Ele dizia: André, lá em Pelotas tem uns caras que querem botar um hotel num bairro. E aquilo me entrava por um ouvido e me saía pelo outro. E o cara foi insistente, né? E lá pela 4ª vez, ele disse: André, o dono lá da empresa que quer o bairro, quer comprar o hotel, quer te conhecer. Daí eu digo: tá, me mostra aí. Daí ele abriu um Google, me mostrou como é que era a cidade, eu não conhecia Pelotas direito. E eu digo: tá, então vamos fazer o seguinte, marca uma visita, eu vou lá conhecer o dono dessa empresa para ver o que eles querem fazer. Que foi daí que eu vim para Pelotas, né? Como Plano Incorporadora na época. E aí conheci o Fabiano. O Fabiano era o tal do cara que ia fazer um bairro, que queria comprar um hotel e que queria me conhecer, né? Isso em 2014. E aí eu vim para cá, eu me lembro assim, Tu uma vez me disse que isso foi período de final de ano, né? Sim. Tu tá vindo e ainda pensa, o que eu tô indo fazer lá? A gente estava num período de muito trabalho, assim, muitas coisas acontecendo, a empresa estava bombando, né? E aí nós entramos em férias coletivas, tipo dia 20 de dezembro, e eu peguei e disse: tá, vou fazer um bate-volta em Pelotas.
Vou vir lá de Caxias, peguei o carro, vim de Caxias, dia 21 de dezembro, de férias. Cheguei aqui, o endereço, um escritório de advocacia. Aí tu ficou mais... cara. Escritório de advocacia, entrei lá, disse, não, quero falar aqui com o Fabiano e tal. Aí me botaram numa salinha de reuniões e daqui a pouco me aparece o Fabiano, calça jeans, camiseta branca, meio esgolepadão, assim, aquela coisa meio atirada. Não, eu sou advogado e eu que sou o cara que vou fazer o bairro aí. Daí eu digo, cara, saí lá de Caxias, no primeiro dia de férias, peguei um advogado atravessador aqui que quer me vender alguma coisa. Disse que ele te convidou para almoçar no shopping, né? Daí ele se contou um pouco da história. Ele tinha o Parque Una numa folha A4 impressa, né? Ele abriu assim, não, isso aqui é um bairro e tal, mas ele era assim muito convincente, né? Mesmo que todo o contexto não fizesse muito sentido de advogado. Tu andava engravatadinho de casaco na época? Tu era mais... Não era engravatado, mandava camisa social, assim, era executivo, era o meu jeito assim de me portar, né? E aí cheguei e aí ele me explicou um pouco, eu digo, tá, vamos lá conhecer essa área, né? Ele disse, tá, então me segue aí. Aí ele me pega uma moto e vou atrás de um cara de moto. De camiseta, calça rasgada. Aí nós paramos a São Francisco aqui, eu acho que era logo depois do shopping, da entrada. Acredito que só tinha um lado de lá nessa. A gente parou o carro lá onde deu, assim, a moto e o carro, e ele me apontou assim, é lá que vai sair o bairro. Putz, lá era aqui, né? Onde hoje é o Parque Una, era longe, era um banhado, o carro não chegava. Eu digo, putz, cara, o que eu tô fazendo aqui com esse maluco aí? Aí eu, como todo engenheiro, gostava muito de ver assim o que tinha de fato as pessoas já tinham feito, né? Eu digo, o que vocês já fizeram da Idealiza Urbanismo na época, né? O que vocês já fizeram? Eles, não, vou te levar nos condomínios que a gente já fez. Daí ele me levou no Lagos. Eu digo, mas isso aqui vocês que fizeram? Sim, não, isso aqui fomos nós, junto com a Wagner Par e tal. Eu digo, não, mas esses caras já fizeram. Não são tão ruins. Eles já fizeram alguma coisa, né? E meu sócio é de São Paulo, que depois eu vinha descobrir que era o Ricardo. E ele, não, eu vou te levar num outro que a gente está fazendo. Daí nós fomos no Veredas, estava quase pronto o Veredas. E nesse aqui eu sou o cara que faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. E eu vi que o pessoal reconheceu ele no canteiro, assim, então de fato era ele mesmo. Não era só o atravessador. Não era só o atravessador, era ele mesmo que fazia. E ele foi me convencendo da ideia. E daí quando ele me contou assim, o Parque Una não estava bem formatado, o conceito, as ruas, ele tinha muito bem estruturado, mas não era algo claro como foi depois do lançamento e como é hoje. Mas ele me convenceu assim de maneira muito segura do que era aquilo. Eu vi que eles já tinham feito empreendimentos grandes, que tinham assim, respeito na cidade, do jeito que a gente circulou, isso tudo num dia, né? E aí eles, não, então vamos almoçar. E digo, pá, o cara vai me levar na churrascaria Lobão, famosa, tá? Não, vamos ali no shopping, ali na praça de alimentação. Eu digo, putz, cara, aí me caiu no conceito de novo. Logo em seguida, ali na saída do shopping, a gente lanchou no meio da tarde, assim. E foi engraçado que o Fabiano disse assim, olha, André, gostei muito de ti e nós vamos ser sócio. E assim foi a primeira reunião, né, que a gente teve. E eu digo, olha, gostei também, nós vamos evoluir. Aí eu voltei para Caxias. Daí, no retorno das férias, comentei com o Lucas e o sócio que a gente tinha lá na época. Disse, olha, tem um projeto lá em Pelotas que está parecendo uma oportunidade assim, muito legal, eu gostaria que vocês conhecessem. Nesse momento, tu pensava o projeto era para o hotel ainda ou tu já estava pensando mais adiante? O projeto era da gente vir fazer uma... Já evoluiu ali na conversa com o Fabiano, naquele dia de discussão que a gente poderia fazer um prédio comercial, um prédio residencial e um hotel. Foi assim que nasceu, né? E aí a gente veio para Pelotas logo no segundo das férias, os sócios gostaram também. Daí nesse dia o Ricardo estava aqui em Pelotas junto, nos conhecemos nós todos. Na semana seguinte eles já marcaram uma reunião em Caxias. Ricardo e Fabiano foram para Caxias, conheceram os empreendimentos que a gente já tinha feito. E naquele dia, no final do dia, a gente almoçou, conheceu os empreendimentos.
o Fabiano redigiu assim uma minuta, né, com as premissas básicas que funcionam até os dias de hoje, assim, as premissas são todas as mesmas. Apesar de ter mudado bastante o formato societário, um dos sócios saiu, mas as premissas são aquelas daquela minuta que foi rodada aí no terceiro encontro. Tu vê como são as coisas, né? Uma reunião que parecia despretensiosa, como muda. E a gente fala muito isso da capacidade de comunicação do Fabiano também, de te passar a confiança que tu precisava e a recíproca também, a perspicácia de vocês. De um acreditar no outro e o outro acreditar no um. Então, se tu for ver assim... E aí nós desenvolvemos, o Fabiano nós lançamos... Isso foi... Vocês chegam a participar de reuniões do desenvolvimento do bairro? Aí sim, que a gente assinou, se eu não me engano, o nosso memorando... Aí por maio de... Eu não sei, por 2014. E aí ficou mais de 1 ano e meio, na época que o Fabiano aprovando todo o Parque Una e tudo mais, nós desenvolvendo. Aí mudou, né? Aí mudou tudo. Se contratou um master plan, aí que se criou o hub corporativo, daí se esqueceu do hotel. Aí começou a se fazer o Ola na época, né? Por 2014... que foi em 2015, né? 2015, desculpa. Aí pelo meio de 2015 a gente assinou um memorando para lançar o Ola em outubro de 16. Então ficou aí mais de 1 ano e meio na parte só de aprovações e tal, até lançar o Ola lá naquele super sucesso de outubro de 16. Ficou um bom tempo aí. É bem legal, e a maneira que eu conheci o André também é no lançamento do Ola. Quando eu comprei, fui um dos primeiros a comprar. O Neto, meu filho, era o corretor. E eu compro o Parque Una e não tinha nada. Era um lago com tudo de barro em volta. E foi muito legal que eu estou furioso ali. Na época é o cliente, né? Cliente rabugento. E eu estou furioso, indignado, porque a gente chegou. E o primeiro processo da Idealiza também, uma confusão total. Ninguém tinha. Hoje em dia a Idealiza vende 140 salas num dia, se precisar. Já tem toda a situação do processo bem definido. E eu estou ali furioso já. E a Drisa, a gerente comercial, que tinha me apresentado, e eu já tinha um relacionamento com ela, já conhecia ela de outros locais, a Drisa tinha me vendido, eu queria ser atendido por ela. E o meu filho, e o André veio me atender, não sei nem se ele se lembra disso. E eu digo, não, eu não quero ser atendido. Se for coisa ruim, tu não conta. Eu não quero ser atendido por ti. Eu comprei da Drisa e eu vou ser atendido por ela. E o Neto me olha e diz assim, pai, pelo amor de Deus, esse aí é um dos donos. Eu digo, eu conheço que é dono. Foi a Drisa que me vendeu, que me levou lá para apresentar a maquete, apresentar tudo, e aí eu acabo comprando. Ali ali que foi inusitado assim aquele lançamento do volume que se fez, porque Pelotas não estava ainda com esse ritmo imobiliário que veio a tomar nos anos seguintes. E eu me lembro de ter vindo uma semana antes do lançamento, depois alguns dias antes do lançamento, e o pessoal que está ouvindo assim e vendo, quando a gente lançou o Ola em outubro de 16, a Casa Una foi aprontada naquela semana, assim, aprontada que eu digo cobertura, piso e vidro. Não chovia dentro. Não chovia dentro. E a gente começou a largar umas britas nas ruas de acesso, de rua de trânsito acalmado aqui, tentou fazer uns estacionamentos para as pessoas conseguissem chegar aqui e não se atolassem no meio do caminho, né? Porque o bairro já estava com as ruas tracejadas. E aí um dia antes eu digo assim, mas as pessoas não sabem nem onde é que é o terreno do Ola. Eu contratei uma pessoa que botou umas bandeiras assim, cercou o terreno para de dentro da Casa Una a gente já pudesse apontar, dizer, olha, lá naquelas bandeirinhas lá é onde vai sair o Ola, porque era um descampado ainda, né? E aí no primeiro final de semana de lançamento se venderam 110 unidades e a gente não estava preparado para aquilo, com estrutura, e o Paulão, como muitos outros clientes, ficaram quase um dia aqui, né? Para conseguir ser atendido, a gente rodar o contrato e tal. Tinha bastante espumante aí, a gente se acalmava. Né? Mas foi um final de semana atribulado aí, mas de bastante sucesso. Tu já me contou outras vezes também, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso, que tu te apavorou lá em Caxias quando o Fabiano pega e diz que vai cobrar para reservar
E as imobiliárias vão ter que pagar para participar do processo. Aí quando a gente começou, não, mas como é que... A primeira questão que era muito diferente do convencional, do que se faz ainda hoje em Caxias, e se faz em Porto Alegre, se faz na maioria dos mercados, se faz folder, se faz vídeo e se abre o produto todo antes, né? Antes de chamar o cliente e tal. E quase que se paga para as imobiliárias participarem do processo de venda. E aqui era totalmente ao contrário. O Fabiano chegou numa reunião e disse, não, a gente vai selecionar algumas imobiliárias para dar mais atenção para essas. São imobiliárias que já são mais minhas parceiras e tal. E a gente vai cobrar R$10 mil delas para elas participarem do processo de venda. E, claro, eu apavorado com aquilo. De que se eu faço isso em Caxias, não fica para vender para nós. Vou ficar sem nenhuma imobiliária. E aqui não, era um processo diferente. Claro que elas eram bonificadas depois por isso, podia-se ganhar um bônus sobre esse recurso que se colocava antes. Inclusive sobre o valor das imobiliárias que não conseguiram atingir. Esse valor foi doado para as instituições. Esse valor era não era um valor que ficava para a empresa, era um valor que era doado para instituições de caridade. E não se abria nada do produto. Se eu não me engano, não tinha o folder no dia dos primeiras reservas. E depois, claro, até o dia do lançamento, as imagens se abriam, depois tinha aquela maquete linda do Ola e tal. E foi o primeiro sucesso da Idealiza, foi assim, bem diferente. E eu penso que naquele momento, a Idealiza adquire a credibilidade que tem até hoje. Quando ela pega e faz a doação das imobiliárias que não conseguiram atingir a meta que tinham, ela está dizendo para o mercado, eu não quero dinheiro de vocês, eu só quero que vocês sejam competentes. É isso, a ideia desses processos que a gente vem carregando até hoje, a gente veio aprimorando, depois definimos um número X de imobiliárias a participarem do processo, e essas imobiliárias se credenciam por meritocracia das vendas que elas vêm executando durante o período do Parque Una, o período do último ano, então tem uma série de critérios já claros que todos sabem, e não é para excluir ninguém, não é para desmerecer alguém, mas simplesmente para que as imobiliárias que estejam no processo estejam mesmo e que a gente consiga dar atenção para elas e para os clientes, né? E vem dando certo, né? Eu acho que é um processo que vem amadurecendo ao longo do tempo e todos aí ficam satisfeitos no final das contas. Parceria, né? Tem que ser bom para os dois. Esse é o formato, mas eu me apavorei no início. Segundo susto. Eu disse que quando ele levantar a mão que tem que pagar 10 mil, isso aqui não vai virar ninguém. E aí, na época não tinha o credenciamento como é hoje por meritocracia e tinha uma relação e o pagamento dos 10 mil reais. E existiam 23 imobiliárias na época que foram convidadas e as 23 entraram no processo. Todas elas pagaram os 10 mil reais. Foi arrecadado 230 mil reais na época. E todas participaram, ou seja, mostrava que, de fato, os parceiros que eu tinha quase que descoberto aqui em Pelotas eles tinham um credencial na cidade, né? Uma grande mudança, né, entre imobiliárias em Caxias e clientes em Caxias também. Eu nunca negociei em Caxias, mas quem já trabalhou lá diz que é ferrenha, uma negociação muito pior do que aqui. É diferente do convencional. É diferente, né? Culturalmente, o formato como eu acho que a cidade foi colonizada e vem essa cultura diferente de Pelotas. E é um processo diferente. Outros já ganharam dinheiro, já tiveram sucesso lá, outros não. É um formato diferente. Eu, particularmente, gosto mais desse modelo que se adota em Pelotas, com tabelas mais justas, né? Pelo menos a gente aqui da Idealiza. A tabela não tem gordura, né? É uma tabela realista, então todas as pessoas sabem que para ganhar algum tipo de desconto nominal tem que fazer um pagamento em espaço de tempo mais curto, fica uma coisa mais transparente, todo mundo sabe quanto é que está pagando e o processo vem se desenrolando assim e o parque está esse sucesso que a gente está aí muito em função dessa política comercial que não existe desajustes assim entre cliente que comprou antes, cliente que comprou depois, o cliente que comprou mais unidades ou menos, está tudo muito próximo assim da mesma realidade. Né? Sim, até porque aqui na Idealiza, o investidor tem sempre um ganho por isso. Né? Sim. A incorporadora não vende mais barato, tem outros casos que acontecem que o investidor compra e quando vai tentar revender lá na frente, a incorporadora já tem um valor menor. Isso acontece, né? E tem fatores aí que influenciam uma empresa que... Nós construímos tudo no mesmo bairro, né? No mesmo local.
Não tem como a gente cobrar 200 hoje e lá na frente, quando estiver pronto o prédio, cobrar os mesmos 200. Né? Alguém vai estar perdendo, e esse cara que está perdendo não vai nos comprar de novo. A gente vende no mesmo lugar. Né? A gente tem os mesmos clientes, são poucos clientes que circulam assim comprando mais de uma vez. E esses caras tu tem que respeitar, e respeitar é valorizar o dinheiro deles. Né? E até porque, teoricamente, aqui talvez tenha uma pequena mudança em alguma situação, mas o metro quadrado do terreno deve ser muito parecido. O metro quadrado do terreno é muito semelhante, muda um pouco o volume, ter mais unidades, menos unidades, o padrão construtivo um pouco para cima, um pouco para baixo. Mas assim, já é conhecido do mercado como que a gente trabalha, isso vem dando certo, e a gente espera manter por bastante tempo aí. Né? André, e tu chega a Pelotas, depois já virou sócio, tem toda a situação. Tu chega a Pelotas quando acontece a mudança, que o Fabiano Demarco vai para São Paulo. E o Fabiano era uma lenda no mercado aqui, ele era o querido de todos os corretores, que ele sempre privilegiou os corretores, sempre deu muita força para os corretores. O que tu pensa nesse momento? Como é que eu vou fazer essa mudança agora? Como é que eu vou substituir? Não falo em relação à capacidade comercial. Como é que eu vou substituir um cara que está já enraizado ali e tem... eu me lembro, às vezes tu passava 6 meses negociando com o cliente. O Fabiano entrava na sala para apertar a mão do cliente. Entrava ali, apertava a mão e dizia parabéns. Esse cara pegava, uma semana depois encontrava os amigos e dizia, comprei do Fabiano. Tu, como corretor, ficava uma situação bem estranha. Mas como foi para ti fazer essa substituição? Aí, então, a gente lançou aí em outubro de 16 o Ola, e o bairro começou a se desenvolver. Você já sabia que o Fabiano ia sair? Ia para São Paulo? Sim, não. Sim, aí, outubro de 16 lançou. Nessa época não, né? Tava começando o bairro e tal. E a Idealiza tinha a ideia de fazer outros bairros Parque Una pelo país. E vinha desenvolvendo áreas e tal. E o Ricardo e o Fabiano tinham em mente que eles deveriam abrir um escritório em São Paulo para facilitar essas negociações, tanto que facilitar. Né? A gente já está aí com o Parque Una em Uberlândia lançado, aprovando em São José dos Campos, outras áreas no Nordeste. A gente fechou agora, nos últimos 15 dias, uma super área em Porto Alegre. Né? Até estou deixando público agora essa notícia. Nem sei se tu já sabia também, Valão. Sabia que estavam negociando. A gente assinou faz 15 dias. É uma área para Parque Una? É uma área para um produto muito semelhante ao Parque Una, muito semelhante, a área excepcional em Porto Alegre, mais de 15 hectares. Acho que é a última área em Porto Alegre que poderia ter esse viés aí para essa área e a gente vai mexer nela. E começou a tomar corpo e o Ricardo e o Fabiano disseram para mim e para o Lucas, olha, a gente quer vocês mais do que para as obras que a gente está fazendo no Parque Una, né? Porque até então era um SPS que a gente montava em conjunto. O SPE, o que é? Cada obra era uma sociedade individual e o Fabiano fazia a gestão de tudo, aí, comercial, financeira e tal, e nós éramos responsáveis técnicos, a gente fazia a construção. E eles, olha, quem sabe fizemos assim, fizemos assado, vamos nos juntar e tal. E a gente resolveu, então, assumir a bronca mesmo e ajustamos do Fabiano ir para São Paulo. E aí que se cria, na época, a Idealiza Verticais, né? Que foi a empresa que aí os 4 sócios, Ricardo, André, Lucas e Fabiano, de fato se juntaram. Isso foi final de 18, início de meio de 19. Quando o Fabiano vai para São Paulo. O Fabiano vai para São Paulo aí por outubro de 18 e que eu começo a assumir aqui para fazer uma gestão em conjunta. Ele me convenceu em vir para Pelotas mesmo com uma gestão em conjunto, mas em 15 dias ele já era uma gestão ele isolada. Puxou o barco dele, né? E claro, era um desafio grande, né? O mercado era diferente, o parque ainda não é tudo que é hoje, né? E o Fabiano tinha assim ele tem uma personalidade forte comercial, ele era uma referência. O Fabiano era o Parque Una, né? O Fabiano era o Parque Una. E eu comecei a assumir com uma gestão diferente dele. A gente tem personalidades e jeitos diferentes de gerir. E não é que um seja melhor ou outro pior, mas diferente. E eu assumi de uma maneira como eu sempre assumo, assim, com muita transparência, muito processo, muito
pouca centralidade, eu tento centralizar muito pouco em mim as ações, eu tento dar autonomia para a equipe toda. Na época nós tínhamos a Drisa mais forte assim no comercial, e depois já veio o Ana, já veio a Tati, a gente já estruturou um comercial também mais independente da agência, e a coisa foi desenrolando aí, as vendas foram acontecendo, e a gente foi tomando corpo, e eu venho aí toda semana para Pelotas, começa a aumentar aí o meu relacionamento com as pessoas da cidade, e a coisa foi embora. Então, foi assim. Não teve muito plano, as coisas vão acontecendo, né? Para quem não sabe, o André é tenista semi-profissional. Tentando bastante. Chegou em Pelotas já ganhando alguns torneios, ganhando de muita gente. André, me fala um pouquinho, o que te move a empreender? Eu sempre fico pensando isso quando a gente pensa, até nos sócios da Idealiza hoje. Os sócios têm uma situação financeira muito tranquila, e isso eu fico sempre pensando e fico sempre elogiando empreendedores. Que se tu pegasse o Ricardo, o Fabiano, talvez fosse mais fácil pegar o dinheiro, aplicar e ficar parado. Vivendo de rendas. Vivendo de rendas. O que te move a empreender? E ter essa situação que vocês vão fazer, sei lá, 10, 15 Parque Una pelo Brasil. Cara, o negócio de empreender, assim, eu fui bastante tempo executivo, né? Eu não era empreendedor e até achava que não tinha a veia empreendedora. E nem sei se tenho a veia empreendedora sozinho. Não sei se eu empreenderia sozinho. Mas o nosso quarteto, assim, tem uma afinidade muito grande. Cada um tem as suas competências muito fortes. Eu vejo que vocês quatro, cada um tem uma característica. Eu acho que são isso características bem... fantástico, se a gente conhece um pouquinho. Características bem distintas, né? E a gente tem como conjunto empreendedor não se preocupar com que dinheiro aquilo ali vai distribuir, né? O dinheiro vem como uma consequência de querer fazer algo que a gente gosta muito de fazer, que é construir, que é urbanizar, que é criar espaços, que é inovar, né? Criar muitos empregos. Né? E a outra consequência também, se tu me disser assim, André, por que tu continua empreendendo, por que tu te levanta todo dia? É para fazer algo diferente, fazer bem feito, sabe? E ver um Parque Una, assim, quando a gente começa a contar essas histórias, começa a se lembrar lá de trás quando não tinha nada, olha quantas pessoas tinham no final de semana aí, né? E tu saber que tu teve a tua participação para que isso acontecesse e para que isso continue acontecendo. O Parque Una está no início ainda, né? E tem muito ainda por fazer. Então, isso de fazer bem feito, fazer diferente, fazer novo e ser bem sucedido nisso é o que move eu como um dos empreendedores. Que nem eu falei, eu acho que eu não tenho uma veia empreendedora nata. Eu acho que eu aprendi a ser empreendedor, assim como eu aprendi a ser comercial, assim como eu aprendi a me relacionar numa cidade que eu não era desconhecido, né? Então, o cara vai aprendendo e aquilo de querer fazer bem feito faz com que a gente se mova e lá na frente isso distribui dinheiro, né? Distribui... E tu quer reinvestir, tu quer fazer mais, tu quer fazer em outra cidade e quer fazer bem feito. Estamos indo para Porto Alegre por quê? Para ter mais um Parque Una e ganhar mais? Pode ser que um pouco sim, mas muito mais nós vamos para a capital da cidade, para a capital do estado, nós vamos possivelmente fazer algo diferente lá, numa área diferente, que a gente sabe que Porto Alegre não tem, e ver isso movimentando. A gente teve aí com o prefeito, vice-secretário de desenvolvimento, na sexta-feira última, apresentamos o projeto e, os caras se apaixonaram, né? A prefeitura está de portas abertas para vocês. Então, isso maravilha. É legal, né? Isso é gratificante. E o que nós mostramos? Mostramos o Parque Una Pelotas, né? Então, eu acho que esse que é o porquê empreender, o porquê continuar fazendo. É isso, né? E está só no início o Parque Una Pelotas. Toda vez que eu posso, eu reforço. A gente estava na entrega do IN na terça passada, né? Isso.
O IN é o 8º empreendimento que a gente entrega no Parque Una, né? Ola, Plex, Flowwork, Plaza, Flowlive, Una Makers, aqui onde a gente está, Unamol, IN. É o 8º. Nós temos a previsão de ter 28 empreendimentos aqui. Só nessa primeira fase. E a gente estava lá no IN e teve uma cliente que estava conversando comigo, e daí as luzes já estão acesas à noite, né? Ola, Plex, Flowwork, Plaza, fica bonito, as pessoas se movimentando na rua, e elas, que legal, o parque já está totalmente habitado, a coisa já está acontecendo. Eu digo, não, ainda está no início, nós estamos no 8º. Olha o que tem pela frente, o que vai ser o Parque Una daqui para frente. Com muito mais pessoas convivendo, com muito mais serviços, com muito mais comércio no térreo, com muitas mais pessoas interagindo. Olha o que a gente vai poder estar fazendo por essas pessoas, né? E a função do Parque Una, a função até social, seguindo os clientes perguntam, mas depois não vão fechar? Eu digo, não, isso é uma área pública, é regida por princípios que regem o parque. Sim. Domingo é umas 2h15 da tarde, eu terminei o almoço e venho voltando para casa. E ali perto do shopping vem atravessando a rua uma família, um casal com 3 filhos, eu acho que entre 5 e 10 anos. Eles vêm um com uma sacolinha com uma Coca-Cola e outro com uma sacolinha com um sanduíche. Eles vinham fazer para piquenique no parque. Então eu fico pensando assim, talvez essa seja a única coisa que as pessoas têm para fazer no fim de semana. Então, que coisa bem legal essa parte social. E o parque é diferente de um condomínio fechado. De novo, não é porque é pior ou porque é melhor, cada um tem as suas características, mas o parque é algo público, algo diverso, né? Então a gente tem várias classes sociais interagindo, né? Se perguntar assim, tu quer que os meus filhos sejam criados assim num espaço confinado, onde eles só interagem com os colegas da escola, possivelmente da mesma raça, da mesma classe social, com os mesmos personagens de TV, com as mesmas experiências, ou tu quer que ele tenha uma diversidade maior, que ele sabe que existem pessoas que têm menos e mais cultura que eles, que tem pessoas que têm menos e que têm mais dinheiro que eles, que tem pessoas que gostam de coisas diferentes deles. Essa diversidade, né, é melhor, muito mais no espaço público, com um mobiliário urbano bem conservado, com uma segurança extraordinária, né, que eles tenham essa convivência diversa. Eles com certeza terão mais experiências para que lá na frente eles tenham outras oportunidades com mais conhecimento, né? Então, acho que é por aí. E aqui no parque é um lugar de oportunidades, é um lugar com uma energia que não existe, né? A minha designer, até eu fiz uma postagem no meu Instagram semana passada, ela vem aqui para assinar um contrato comigo, para fazer os meus criativos, e antes de ela assinar o contrato, eu digo para ela, tá, mas primeiro eu vou te mostrar o apartamento. Antes de eu assinar o contrato de designer, ela assinou o contrato do apartamento. E ela já vive o parque hoje, ela diz, os dias que eu mais produzo, uma vez por semana, ela mora no Capão do Leão, uma vez por semana, eu vou, almoço no Parque Una e fico trabalhando lá. E essa tarde parece que eu faço o dobro ou o triplo de coisas. Tu sabe que a gente se acostuma, né? Que a gente começa a achar que o Parque Una é algo normal, né? Tudo que a gente vê em todos os dias, a gente começa a deixar de ter valor, né? Eu achei até engraçado um negócio que eu li esse final de semana, uma notícia dessa de fofoca aí, que a Luana Piovani falando que era melhor namorar do que ser casada, porque ela disse que uma Ferrari parada o tempo todo na garagem se torna um Fuca. Eu achei engraçado isso, que a gente uma analogia, né? A gente deixa de dar valor para o que a gente tem constantemente, né? É normal, e a gente tem que estar sempre se policiando para quando as coisas são diferentes, a gente dá valor. Quando vem pessoas de Porto Alegre que não conhecem o Parque Una, a gente tem muitos visitantes. Semana passada tinha o pessoal de Curitiba, na semana anterior do Nordeste, de uma cidade, não me lembro bem certo, de uma outra cidade do Nordeste. Veio um operador financeiro, meu amigo, para fazer alguns negócios aqui de Porto Alegre, e ele chegou no parque, ele reservou um Airbnb que eu indiquei para ele, e ele passou o dia aqui, eu fui me reunir com ele só de tardezinha, depois nós íamos sair para jantar, e disse assim, André, eu não estou no Brasil, né?
O meu sogro e a minha sogra vieram visitar o Parque Una somente esse final de semana que passou agora, para um aniversário. Nunca tinham vindo aqui, disseram assim, André, isso aqui não é o Brasil, né? Que é um espaço público, aberto, conservado, onde as pessoas caminham, onde as pessoas se sentem bem, onde tem uma atmosfera, e aí tu começa a explicar para eles a teoria das vidraças quebradas, dos olhos na rua, da fachada ativa, e aí aquilo tudo começa a fazer sentido, né? E aí eles, realmente, a gente não está no Brasil e a gente está assim, a gente está em Pelotas, né? Eu atendo muita gente, e inclusive prefeitos. Seguido tem algum evento aqui que vem prefeitos de outras cidades e eles sempre dizem a mesma coisa. Teve o prefeito de Lajeado estava com 2 secretários juntos e eu mostrei sistema de segurança, mostrei tudo. E ele dizia, mas eu quero fazer isso lá na minha cidade, eu quero fazer isso lá na Lajeado. Fulano, dá para fazer. E o secretário só dizia, tá, mas custa caro, prefeito, mas custa caro, prefeito. Mas tu sabe que o negócio... Seguido acontece isso de dizer, nós não estamos, parece que a gente não está no Brasil. O mais difícil não é o custa caro, porque dinheiro tem, né? As pessoas têm dinheiro. Agora, tu conseguir... fazer o conceito, fazer isso ficar de pé financeiramente, fazer com que essas coisas tenham sentido, que tudo tenha o seu tempo, né? Que tenha o apoio da população, que tenha o apoio político, que tenha o apoio dos empresários, que as pessoas invistam. Olha, entre botar no papel e fazer acontecer, tem algum chão, tem alguns cabelinhos que caem aí, né? Eu era cabeludo quando eu cheguei aí, né, Paulo? Eu ia te falar isso, né? A gestão do Parque Una emagrece e faz perder cabelo, né? Isso aí, mas é gratificante. E André, Parque Una no futuro, André no futuro, pelo que tu está contando, com mais 5, 6, 10, 15 Parque Una pelo Brasil, a gente vai acabar em seguida perdendo o André por esse crescimento que vai acontecendo. Nós somos 4 sócios, cada um pode dividir um pouquinho de atenção, né? Eu vou ficar por Pelotas por muito tempo, né? Esse pedaço da semana, eu brinco que eu moro a metade da semana aqui em Pelotas, eu venho semanalmente para cá. E a gente vem montando assim um time, né? Um staff forte, né? Na parte financeira, na parte comercial, na parte contábil, para que com esse crescimento a gente também possa pegar peças do nosso time e essas pessoas sejam lideranças em outras praças, né? E é assim que uma empresa consegue crescer organicamente, desenvolvendo pessoas e lideranças dentro da empresa que possam assumir novas responsabilidades em outras praças, para que a gente consiga continuar com essa gestão enxuta, uma gestão próxima, uma gestão que cuida do número depois da vírgula, uma gestão que cuida do parque com carinho. Hoje de manhã eu andei em todo o parque batendo uma série de fotos e depois sentei com o pessoal da manutenção de coisa que eu não achava adequado, né? É o carro que está passando em cima do canteiro, né? É um pouco de pó que tem na frente do IN, a obra já está entregue, que tem que ir lá e tem que varrer. É a placa que o carro encostou e entortou. Isso a gente tem que ir criando essa cultura na empresa para que todos tenham essa visão, né? Nós somos donos do Parque Una, para que a gente possa crescer de maneira sustentável e orgânica. Até porque os moradores criam essa cultura, né? É impressionante. Esses dias eu vinha caminhando com a minha esposa e tinha uma criança, acho de uns 6, 7 anos, chutando, não sei como é que se chama essa iluminação que tem. Sim, os balizadores ali. Os balizadores. E eu já ia pegar a criança pelo cangote. Ela chegou, me puxou e disse, não é filho dos outros. Mas a gente cria essa cultura. Mas eu fiquei pensando uma coisa agora, que tu disse, vai ter... Eu me intitulo e sou o primeiro morador do parque. Saiu o Habite-se 5 horas da tarde, 5:01, eu já estava morando aqui. Já pensou, quando tiver 15 Parque Una, eu não vou ser o primeiro morador do Parque Una, eu vou ser o primeiro morador de todos os Parque Una. Aí, ó. Vai ter que ter um busto teu aí, tu vai contar a historinha em cada um, nós vamos te levar junto. Eu já disse pro meu filho, eu quero uma rua depois. Daí nós vamos te levar junto nas outras praças, tu vai contar essa experiência toda aí que ajuda. Se formos ver assim, a gente lançou o Parque Una Uberlândia agora em fevereiro desse ano, né? E em novembro do ano anterior, de 2021, a gente trouxe 80 corretores lá da cidade, donos de imobiliária, fretou um avião, para que pegamos os caras lá em Uberlândia, largamos aqui em Pelotas, passaram o dia todo conosco e se encantaram.
produziram materiais, fizeram posts, entenderam do produto, conheceram qual que seria a sistemática, o que vai ter em Uberlândia futuramente. Isso foi em novembro. A gente lançou em fevereiro 41 lotes comerciais. Num final de semana, vendemos 36 num sábado de noite, né? E os 5 que sobraram, nós temos 2. Então tá todo o Parque Uno Uberlândia vendido, assim, na largada. Por quê? Porque as pessoas vêm aqui, se encantam, compram a ideia e a gente vai replicando nas outras cidades. A gente vai precisar que tu nos ajude a contar essas histórias aí conforme as praças vão se abrindo. Com certeza, até porque assim, eu amo o Parque Uno. Não, isso eu sei. É uma coisa que... O pessoal que está ouvindo, eu brinco que o Paulão é o CEO do Parque Uno. Tem uma ciumeira que te chama de CEO aí que tu não acredita. E eu sou o primeiro exclusivo, antes de dizer exclusivo. Nós aqui na Idealiza somos 7 exclusivos, que são corretores das imobiliárias melhor ranqueadas, que trabalham direto aqui na Casa Una, direto com a diretoria e com a gerência da Idealiza. Só que 1 ano e meio antes de nascer os exclusivos, eu já dizia, vai chegar um momento, e eu pensava que seria dentro de uns 4 ou 5 anos, que eu vou ser exclusivo Parque Una. E todo mundo dizia, tu é louco vender um produto só, mas tu ter a confiança do produto, ter a confiança nas pessoas que fazem a gestão. Porque a gestão aqui no Parque Una é uma coisa muito transparente e muito correta. Já aconteceu vezes de eu estar num plantão aqui, alguém procurar um diretor e eu receber uma comissão, que eu nem conhecia a pessoa, porque a Idealiza tem esse lado de ser tudo muito isso correto. A gente tenta fazer em todas as esferas da empresa, porque a gente acredita que só assim a gente vai ter um crescimento duradouro assim, e consistente. Trabalhando com transparência. O que é teu, o que não é teu, não é teu. E isso faz com que todos que estão envolvidos no processo compram a ideia. E quem não compra, automaticamente é excluído disso. Né? Quem quer levar aquela vantagemzinha, quem quer ter a lei de Gerson, né? Aquela malandragemzinha, vai altamente sendo excluído do processo. E a gente vem formando um time aí muito competente, né? Batendo metas em cima de metas, recorde em cima de recorde. Hoje, 2021, nós vendemos 3 vezes mais do que nós vendemos em 2018. Esse é o número do Parque Uno. 3 vezes mais. Né? Então, somente se consegue ter algo assim que fique constante, sendo transparente em todos os processos. Em seguida, a gente atende clientes que jamais comprariam em planta, mas hoje aqui no Parque Uno eles já compram imóvel em planta, porque eles têm a certeza que vai ser entregue e, mais ainda, têm a certeza que vai ser entregue no prazo ou até antes do prazo. Sim, então, isso dá uma tranquilidade muito grande para a gente. É isso aí. André, para encerrar, uma última pergunta. Grandes gestores, grandes empresários têm um planejamento de vida. Tu tem um planejamento a médio e longo prazo? Daqui a 5 anos eu vou estar nessa situação, daqui a 10 anos? Olha, Paulão, é uma pergunta assim, se tu me perguntares há 5 anos atrás, 2017, se eu saberia que eu estaria em Pelotas como gestor do Parque Uno, sócio do Parque Uno Uberlândia, desenvolvendo o Parque Uno Uberlândia, adquirindo uma área em Porto Alegre, eu não teria a mínima ideia que tudo isso estaria acontecendo, né? E se tu me perguntares assim, mas o que que eu vou estar fazendo em 2027, eu acho que é difícil, né? O que a gente cuida na empresa, que todas as responsabilidades que a gente está assumindo, a gente tem a capacidade de cumprir, né? Esse é um plano que nós temos, assim. Então, eu tenho certeza que o que a gente está assumindo hoje, em 2027, a gente vai estar cumprindo, a gente vai estar honrando os compromissos, vai estar entregando as obras que a gente está vendendo e tudo mais. Mas é difícil saber assim, o que o André mesmo vai estar fazendo em 2027, o plano de vida que eu tenho. Eu quero continuar fazendo o que eu gosto, né? Que é incorporar, que é empreender, que é estar ali junto das vendas. Eu gosto disso hoje, saber o que está acontecendo, ter os números muito na mão
e em conjunto disso continuar jogando meu tênis, jogando futebol, que eu voltei agora há pouquinho tempo, assim, e eu faço isso de maneira muito intensa. Sendo um pai que dá uma atenção redobrada para os filhos. Tá, assim, muito próximo da minha família, passeando, cuidando, fazendo que eles tenham os valores certos, que deem valor para o que a gente conquista, assim. Então, acho que é isso. O que eu vou estar dando, o que eu vou estar fazendo em 27? Pode ter certeza que eu vou estar muito próximo da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Agora, profissionalmente é difícil de saber o que o André vai estar cuidando, o que o André vai estar fazendo, né? Eu vou estar próximo de Pelotas, eu vou estar próximo de Porto Alegre, eu vou estar querendo estar próximo do negócio, que eu tenho para mim que incorporadoras e construtoras e urbanizadoras só crescem e mantêm rentabilidade, crescem corretamente com um sócio muito perto do ponto de venda, assim, de saber o que o cliente está dizendo, por que o cliente está comprando, quanto que o cliente está pagando. São muitos e muitos e muitos milhões, né, que a gente vende. Eu sei de cada negócio que passou, né? Cada negócio passa na minha mão ali. Eu sei o que houve, o que não houve, o que aceitou, o que não aceitou, o que deu prejuízo, o que e uma grande parte tu participa ativamente. As gurias têm muita autonomia hoje no comercial, elas viraram craques, né? Elas fecham a maioria dos negócios dentro do que a gente montou como processo, mas a gente está muito próximo, sabendo o que está acontecendo, que é o detalhe do negócio dar certo ou não. Então, André... Então não tem como saber muito certo, essa é a resposta. E eu acho que é bom não saber também, porque se a gente soubesse tudo que a gente vai fazer daqui a 5, 10, 15 anos, né? Sim. Em dezembro de 17 eu estava olhando Real Madrid, Grêmio em Abu Dhabi. Sexta-feira eu tava com os guri olhando Grêmio e Náutico na arena. Então, assim, não dá para fazer planejamento há muito tempo. Essa tua analogia foi forte. Hein? Em 2017 eu tava vendo Cristiano Ronaldo, Modric, Benzema, Ricardo Ramos, Casemiro. Esses eram os caras. Entrou no segundo tempo Bale. Esses são os caras que eu tava enfrentando. E agora, se tu me perguntar um jogador do Náutico, eu não te conheço nenhum. Tá aí. Mas, André, foi uma grande satisfação contar contigo aqui hoje no episódio 2 do Paulão Cast. Ouvir essas histórias que talvez muita gente não saiba. As pessoas estavam esperando que a gente fosse falar sobre Parque Uni. Eu acho que se falou de uma maneira mais abrangente, mas se falou muito sobre o André. Beleza. Talvez poucas pessoas conheçam essa história dele, toda essa maneira de entrar na Idealiza, que eu acho que foi fantástico, e isso só me leva a crer uma coisa: nada acontece por acaso. O cara sair perto do Natal e o Ano Novo para vir encontrar um motoqueiro aqui e acabar saindo essa parceria forte. Muito obrigado, André. Isso aí, beleza. Eu que agradeço o convite aí, ter participado e poder contar um pouquinho dessas histórias aí. Espero que o pessoal tenha gostado. Isso aí, pessoal. Valeu, obrigado, boa noite.